Boa tarde, aqui quem fala é Rafaela. Estou aqui hoje apresentando para vocês a segunda parte do segundo módulo da pós-graduação de arquitetura de software da FIAP. E aqui eu tenho para vocês toda a estrutura do meu projeto. Então, lembrando que todos os nossos requisitos funcionais para o projeto, nós tínhamos que refatorar o código aplicando Clean Code, Clean Architecture. Aí eu escolhi a arquitetura hexagonal para separação das camadas, utilizando adapters e ports. Fiz os testes automatizados, tanto os unitários, tanto os de integração, certo? Fiz essas alterações aqui relacionadas à API e aqui fiz toda a configuração da minha infraestrutura, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês como é que está funcionando hoje. Bom, aqui está o meu projeto, ele está com 95% de cobertura, tá? Aqui está a minha parte de application do meu projeto, que é a parte do meu domínio de projeto, certo? Aqui dentro tem todas as minhas séries, todas as minhas regras negociais. Aqui eu tenho a parte de infraestrutura, onde fica todas as minhas controllers, tá? Que é a camada mais externa. Eu tenho a parte de infrastructure, que tem todas as minhas partes relacionadas a banco de dados, repositories e etc. Aqui tem as minhas classes de domain, tá? Que são os meus domínios. E aqui as minhas configs, classes em comum, tá? Que são os meus exception handlers. E aqui umas configurações de segurança, que são para autenticação da minha aplicação, ok? E aqui falando um pouquinho mais para vocês do meu projeto, aqui está toda a minha estrutura. Tenho aqui todos os meus testes implementados, tá? Tanto a parte de cliente, tanto a parte de ordem de serviço, todas a parte de peças, serviço e veículos, parte de domínio, parte das minhas controllers. Então, todas as minhas configurações e todos os meus testes são configurados no meu projeto, ok? Aqui eu tenho a parte onde eu faço a configuração dos meus esquemas, ok? Para eu conseguir rodar as minhas tabelas no H2, para eu conseguir fazer os meus testes de integração. E aqui tem todas as minhas configurações de todos os meus applications, beleza? Logo abaixo aqui vocês podem visualizar que eu tenho meu Docker Compose todo configurado, ok? Eu tenho meu Dockerfile também. Aqui logo acima vocês vão ver que eu tenho aqui a minha pastinha de configuração do meu Kubernetes, ok? Então tem toda aqui a parte de deployment, tudo como é que vai funcionar em relação ao deploy da minha aplicação, tá? Aqui a parte de infra, eu tenho a configuração do Terraform, beleza? De como que funciona, como é que faz a configuração lá. E aqui logo acima vocês vão ver que eu tenho uma pastinha, deixa eu ver se eu acho que... Deixa eu achar ela aqui. Opa. Que é a minha pastinha aqui relacionada ao GitHub, ok? Desculpa o tempo. Eu tenho toda a minha configuração aqui da minha esteira, da minha pipeline do GitHub, ok? Então, primeiramente aqui o que eu vou fazer com vocês é fazer uma pequena alteração no código, tá? Para vocês verem como que tá rodando lá a minha esteira. Então, eu vou fazer uma alteração aqui. Vou subir essa alteração, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma alteração aqui de uma quebra de linha. E aí eu vou subir essa alteração, tá? Nem vou fazer um comentário muito extenso, para não levar muito tempo. E aqui logo, vocês vão ver que a minha esteira ela vai começar a carregar. Deixa eu ver aqui na minha conta novamente. E aqui ele vai fazer toda a parte da minha esteira do Jenkins, tá? Da minha pipeline, ok? Então, toda a minha parte aqui do GitHub Actions, desculpe, e ele vai fazer toda a parte do build, vai verificar os testes, se está tudo adequado, vai rodar o Docker build e vai fazer o deploy, tá? Se eu clicar aqui, eu mostro para vocês como é que está funcionando toda a execução aqui, todos os logs da minha aplicação, tá? Ó, tudo rodou certinho, deu um build success. Eu vou até voltar aqui na camada anterior para a gente visualizar novamente. Ele vai rodar aqui o Docker build e depois ele vai executar o deploy, ok?
Vamos esperar só mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou apresentar para vocês como é que tá a estrutura lá da parte funcional do meu projeto, tá? Aqui tá a parte de todos os endpoints, todos eles estão documentados no Swagger. Então, novamente, conforme o vídeo anterior, eu faço aqui a autenticação, certo? Ele vai me gerar um token. Esse token aqui, eu copio ele e passo nas requisições que necessitam de autorização, ok? Que seriam as de... Vou colocar aqui a autorização já e vou colar ele aqui, tá? A partir do momento que eu fizer isso aqui, todas as minhas aplicações, todos os meus endpoints aqui, eles estão liberados para utilização, beleza? Porque ele vai ser passado pelo header da minha aplicação. Então, se eu listar aqui, por exemplo, todas as peças, eu não vou testar todos os endpoints, justamente para não levar muito tempo aqui na aplicação. Mas ele vai levar aqui, vai me responder aqui com 200, por exemplo, se eu listar todas as peças. Se eu listar todas as minhas OS, ele vai me retornar aqui todas as minhas OS cadastradas, certo? Os status das OS. Aqui, se eu posso fazer uma busca por um ID. Deixa eu ver se tem alguma OS aqui. Essa daqui eu não vou executar agora, porque eu realmente não tenho nenhum ID aqui. Mas eu posso criar uma peça, por exemplo. E aí a gente pega um ID dela, certo? Vou colocar aqui que o nome que a minha peça ela é 10, o nome da minha peça é pneu, tá? Vou colocar aqui que a quantidade de estoque dela é 200, certo? Eu vou dar um execute. Ele vai me retornar o 201, que foi cadastrado, certo? E, por enquanto, está tudo certo. Eu posso pegar esse meu endpoint aqui e listar todas as peças. Ele tem que aparecer aqui o meu pneu, certo? Então, peraí, deixa eu só verificar aqui novamente o que aconteceu. Ele salvou o pneu com a ID 16, né? E aqui eu vou dar uma listada. Vou listar todas as minhas peças. Aqui ele listou o meu pneu que eu acabei de cadastrar. Aí aqui todos os meus endpoints estão funcionais, certo? Não tem como passar por todos aqui com vocês. Vou voltar aqui na minha pipeline. Tudo rodou certinho, conforme o esperado. Se vocês verificarem aqui também em relação à minha aplicação, eu posso rodar aqui os meus testes, tá? Para vocês verem a cobertura de teste, mas ele está em 95%. E um outro ponto que é importante mencionar aqui em relação ao meu README. Então, tem aqui toda a minha estrutura do projeto, toda a parte da minha arquitetura, como foi modulado, como foi desenhado, e como que eu faço para executar e como que eu faço para fazer todo o fluxo de deploy e execução localmente do meu projeto, ok? Aí aqui, vocês vão ver que tá uma cobertura de teste alta, ok? E aqui é basicamente isso, gente. Esse é o meu projeto. Se vocês precisarem ver um pouquinho mais, fazer a execução local, tem tudo aí no README de como a gente faz a execução. E aí vocês vão entender um pouquinho mais sobre como está funcionando cada endpoint, como foi feita a estruturação do projeto. E é isso. Muito obrigada e tenha uma ótima tarde.